Então, tá. Iniciando a gravação da aula. Muito bem. Vamos colocar aqui o slide que a gente vai estar trabalhando hoje, tá certo? É o tempo que o pessoal vai entrando. Só processos decisórios. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Pronto. Estão conseguindo visualizar? Não se preocupe que depois eu boto no grupo, viu? Boto no grupo e boto também na plataforma do Teams, né? Então, vamos lá. Na aula passada, nas aulas anteriores, né, desde o início, a gente tem falado muito sobre essa questão da tomada de decisão, do processo decisório e a importância que isso tem no nosso dia a dia, né? Eu até relatei aqui para vocês que nós fazemos isso o tempo todo, nas mínimas coisas. Nós é que não nos apercebemos disso. Então, assim, essa questão da tomada de decisão é uma coisa que nos acompanha diariamente, tá certo? Só que nós vamos fazer algumas considerações do nosso ambiente corporativo. Por quê? Porque a nossa disciplina, né, processos decisórios, a gente vai estar remontando muitas vezes a esse ambiente. Mas vamos lá, vamos aqui. Então, nós já havíamos conversado sobre essa questão da decisão, né? Então, assim, por que decidir? A decisão normalmente aparece quando um conflito surge, tá certo? Um conflito, uma divergência, uma situação onde você tem que fazer uma escolha, tá? Então, no fundo, as decisões são tomadas em função de custo e benefício. Quando você vai fazer uma decisão a nível corporativo na empresa, você tem que levar em consideração esses aspectos, tá certo? Porque hoje as empresas querem resultado, mas também não querem ter custo, tá? Então, as decisões são tomadas de uma forma intuitiva, mas uma forma intuitiva baseada na experiência anterior que você já tenha tido, né? Porque, assim, muitas vezes você tem aquela intuição, não, eu vou por aqui porque vai dar certo, mas com base em quê? Em situações que você já vivenciou, em situações que você acompanhou, tá certo? Então, fica mais fácil para você tomar uma decisão dessa natureza, porque, assim, muitas vezes, esse aspecto subjetivo, o que é o subjetivo? É aquela situação que a gente não vivenciou, é aquela situação que a gente realmente fica com medo de ir pelo caminho A ou pelo caminho B, né? Mas esse aspecto da subjetividade, ele é levado em conta considerando o quê? A experiência que a gente teve. Tá certo? Nossa experiência, nossos valores, nossos preconceitos. Às vezes, as pessoas chegam para você, ficou ali, ó, menino, seja flexível, vá, inove, aí você já tem um estilo mais conservador, né? Aí você já tem um preconceito em relação a ser mais ousado, e isso vai influenciar na tua tomada de decisão, porque isso vai compor o teu estilo de liderança, entendeu? Né? Mas o fato é que essa subjetividade, ela é influenciada exatamente por esses aspectos que eu estou falando, pela experiência, pelos preconceitos, pelos valores, e quando a gente escolhe alguma coisa, é porque, objetiva ou subjetivamente, a gente prefere essa opção em detrimento de outra. Então, é por isso que decisão é sempre uma escolha, tá? É sempre uma escolha. E muitas vezes a gente teme, porque a gente não sabe a consequência dessa escolha. Se for uma decisão programada, uma coisa rotineira, você pode até saber, a gente vai já ver o que é isso. Mas se não for, se for não programado, você vai tomar a decisão e esperar o resultado, tá certo? E o que é decidir? O que é essa decisão, né? A necessidade de uma decisão, então, recapitulando, decidir é escolher,
como eu acabei de falar, é uma escolha entre duas ou mais alternativas, tá? Então, se não há, né, um dissenso, não há decisão, tá certo? Cumpre lembrar, porém, que não fazer nada, isto é, deixar as ações seguirem o curso normal, também pode ser uma decisão. Você decidiu não intervir e foi empurrando com a barriga e vamos ver no que é que vai dar. Porém, vai ter que arcar com as consequências, porque deixar de agir por uma incapacidade, né, de concluir o curso de uma ação mais favorável, né, isso muitas vezes também pode ser prejudicial, tá? Então, assim, quando é indispensável uma ação, é indecisão. Então, o que é que você pode fazer? Você pode se corrigir de uma decisão errada, mas você não pode se eximir de não decidir. Entendeu? Lembra daquele exemplo que a gente falou da aula passada, do cara do chip, do pente do computador, não é? Ele, em vez de anunciar um recall, né, que é exatamente o retorno para as pessoas que compraram o computador poderem trocar a peça, ele preferiu o quê? Trocar só de quem reclamasse, entendeu? Então, foi uma decisão errônea que custou milhões à empresa e o próprio cargo dele. Então, assim, não é o fato de você ter decidido errado, tá certo? Que você vá pagar por isso, mas o fato de não decidir nada, nem o certo nem o errado, tem consequência muito pior. Você pode tomar uma decisão errada, mas você pode corrigir, tá certo? Claro, vai pagar o preço pelo erro, mas corrigir uma indecisão é muito mais complicado, é muito mais difícil, né? Então, toda decisão, tá, vai afetar algo ou alguém, não é verdade? Tudo que você decide vai afetar alguma coisa ou alguém. A gente, né? Se a gente opta em comer ou não aquela sobremesa deliciosa, vai afetar quem? O seu programa de emagrecimento. Eu tenho um monte de exemplo de programa de emagrecimento, gente. Vocês estão vendo que eu tô assim, ó, cabelo molhado, eu acabei de chegar da academia. Acabei assim, né? Cheguei às 5h30, tudo e tal, porque eu coloquei como meta cuidar da minha saúde mental, e a atividade física me ajuda nisso, que senão a gente pira com essa história de pandemia. Vou com 2 máscaras, é álcool em tudo quanto é canto, mas é um fato, assim, da gente não pirar. Mas, assim, essa decisão vai afetar água alguém? Vai. Toda vida que eu chego em casa, meu marido só falta ficar tudo. Aí, banheiro, toma banho, lava o cabelo. Aí, haja cabelo, né? Haja shampoo, porque a gente não aguenta ficar, eu não aguento ficar com aquele cabelo suado para o dia seguinte, tá? Mas esses exemplos que eu estou falando é o quê? Que toda decisão tem uma escolha e vai afetar algo ou alguém. Então, para decidir, falando em termos corporativos, né, em termos de empresa, a gente precisa fazer uma análise do sistema, considerando corretamente todas as variáveis e os seus elementos, e as relações entre eles. O que é isso? Daqui a pouco a gente vai ver as etapinhas, as etapas que tem para se considerar antes de tomar uma decisão. Mas a gente tem que fazer uma análise da situação, das possibilidades e das influências que outros fatores podem ter, né, nessas alternativas. Influências externas, influências do meio ambiente, tá? E depois você tem que ter coragem. Quando a gente fala que o líder hoje ele tem que ser ousado, né? Ele tem que ser corajoso, porque muitas vezes as decisões, elas precisam ser tomadas de uma forma rápida, né? E acertada, tá? Então, isso requer um pouco de coragem. Tanto coragem como discernimento. O que é o discernimento? É o bom senso. Que, às vezes, uma situação de pressão, principalmente essa, como a gente está vivendo agora, né, em tempo de Covid, a gente está numa situação de pressão, gente. Né? Então, assim, todos os segmentos estão sendo afetados. Eu conversei semana passada com um rapaz, não só ele, muitos tiveram que se reinventar nesse período de pandemia. O cara trabalhava com evento. Então, o que foi que aconteceu? Né? O ano passado, acabou o show, acabou isso, acabou aquilo, e aí ele, pai de família, o que é que ele teve que fazer? Então, assim, ele precisou
ter coragem e discernimento para mudar o segmento dele. Então, ele foi trabalhar fazendo máscara, tá? Sem nunca ter conhecido nada de tecido, sem nunca ter conhecido nada de nada. Então, assim, a gente precisa ter, diante de uma situação, saber o que fazer. E foi uma coisa que funcionou tão bem para ele, foi exatamente disso daí que a gente conversou, que ele estendeu, né, não só máscara, ele começou a trabalhar com questão de fardamento, de serigrafia, né, que é uma coisa que você pode trabalhar sem precisar abrir comercialmente, né. Opa, tem algum microfone ligado aí? Tá? Então, continuando, né? Além da coragem do discernimento, é preciso o quê? Equilibrar os objetivos, as opiniões e as prioridades que se conflitam nesse contexto de pressão, tá? Então, assim, por exemplo, eu me lembro que o ano passado, quando começou essa história da pandemia, né? A empresa que eu trabalho, a gente, até mesmo pelo decreto do governador, em março do ano passado, ele fechou tudo, né? E como eu trabalho em estabelecimento de ensino, ele proibiu logo a aula presencial. E a gente ficou naquela coisa, e agora? O que é que a gente vai fazer? Nós não estávamos preparados para trabalhar de forma remota. Foi uma coisa que pegou todo mundo de saia justa, né? Então, o que foi que a gente fez? Deu férias coletivas para todo mundo no mês de abril, que era para a gente poder ter esse tempo para se reorganizar, e em maio a gente voltou nesse novo sistema. Então, assim, nós nos adaptamos, tanto é que a gente está nessa segunda onda, e agora nós estamos diante de um decreto, aonde o governador também proibiu aula presencial para ensino fundamental e ensino médio, né? Nós, de nível superior, eu nem digo nada, que a gente está no remoto desde o ano passado, tá certo? Mas, diante dessa situação, muitos de nós ficaram assim, meu Deus, o que fazer? E vou lhe dizer uma coisa, a instituição que eu trabalho é uma instituição que vai agora em março, vai completar 71 anos. Então, nós temos professores lá que estão conosco há 30 anos, há 40 anos, tá certo? E o que foi que aconteceu? Nós tivemos professores que, olha, eu não sei mexer nisso, mas eu aprendo. Quem é que me ensina? O que é que eu tenho que fazer? Tá certo? Professores que foram flexíveis, mas nós tivemos professores, gente, que não conseguiram. Por mais que eles quisessem. A gente percebia, eles queriam, tinha um checklistzinho de como fazer, mas eles não conseguiram. E tiveram aqueles que nem tentaram. Ó, me bote para fora que eu não vou quebrar minha cabeça fazendo isso, não. Entendeu? Então, nós tivemos que nos adaptar de todas as formas, Mas a questão é que essa tomada de decisão numa situação de pressão, ela se torna mais preocupante. Se torna mais preocupante por quê? Porque você fica se questionando. Epa, será que eu vou tomar a melhor decisão? Será que é por aí? Quantas pessoas eu vou prejudicar? Né? Se eu for por esse caminho, é melhor ou pior? Se eu for pelo outro caminho, é pior ou melhor? Né? Então, qualquer processo de decisão, tá certo? Tá? Seja no indivíduo ou na empresa, tá? Ele vai se ocupar de quê? De descobertas e seleção de alternativas, tá certo? Alternativas que a gente espera que sejam satisfatórias, alternativas que sejam adequadas, tá? Então, assim, esse processo só se volta para descoberta e seleção de alternativas ótimas em casos excepcionais. Era muito bom, né? Se toda decisão que você fosse tomar, você fosse ter certeza que ia dar certo, ai, era ótimo. É por isso que nós ficamos nessa insegurança, porque toda decisão, além de afetar algo ou alguém, ela vai envolver o quê? Risco e incerteza. Por isso que você fica em cima do muro. Vou para o lado A, vou para o lado B. Você não sabe. É um risco. Você tem que decidir, você tem que arriscar. Tá certo? Então, esse risco e essa incerteza
acaba com qualquer um. Acaba com qualquer um, que eu falo nesse sentido, né? Que você fica. E agora? Aí é onde vem a questão da maturidade, aí é onde vem a questão da experiência, aí é onde vem a questão de ser ousado, no sentido, cara, eu vou por aqui, né? Tem pessoas que ligam para pessoas que são mais experientes e pedem conselhos, entendeu? Aí você tem que realmente fazer uma análise de toda a situação. Aí o papel do administrador é essencial. Tá certo? Por quê? Porque ele é o profissional que vai ter que tomar essas decisões importantes, entendeu? Então, primeiro, ele precisa ter consciência dessa responsabilidade. Por quê? Porque às vezes as pessoas são gestoras, né? E querem passar responsabilidade para outro. Não, gente, você é gestor, a responsabilidade é sua. Você pode até delegar, né? Descentralizar alguma tarefa para um outro subordinado. Você pode dar autonomia para esse subordinado, mas a responsabilidade continua sendo sua. Tá certo? Então, ele precisa ter consciência dessa responsabilidade que ele tem e também, gente, de que ele é uma pessoa limitada nas tomadas de decisões. Às vezes as pessoas acham que são deuses, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Então, assim, responsabilidade da decisão e até onde você pode ir, tá certo? Você tendo consciência desses dois aspectos, já vai facilitar muita coisa quando você for tomar a sua decisão, né? Por quê? Porque a racionalidade, que é a razão, tá? Porque normalmente você precisa tomar uma decisão com base na razão. Requer um conhecimento completo e antecipado dessas consequências resultantes de cada opção. É onde entra a história da vivência e da experiência, né? Então, quando você considera o resultado de cada opção, você pode atribuir valores às opções. Aí você escolhe uma dentro das alternativas possíveis, tá certo? Então, você precisa ponderar, você precisa analisar essas opções antes de tomar as decisões, tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão tão quietinhos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer contribuir? Olha, esse espaço é nosso, tá? Tá querendo falar alguma coisa? Dá um toquezinho, escreve aqui no chat, tá? Tá tudo ótimo, professora. Hoje Muito a senhora bem. tocou no ponto. Muito bem. Decisões das nossas vidas. É verdade. Então, assim, porque às vezes eu fico falando, e vocês já notaram que eu falo pelos cotovelos, né? Falo, e eu tenho que me lembrar, como eu não vejo vocês, porque quando a gente está na aula presencial, essa interação é muito bacana, porque a gente vê quem está prestando atenção, e a pessoa se sente à vontade de levantar a mão, vai falar, aqui não, é tudo na virtualidade. Então, assim, às vezes você pode estar ouvindo, mas pode estar fazendo outra coisa, né? Você pode estar escrevendo, pode... Gente, tem gente que fica logado e vai fazer realmente outra coisa, tá certo? Então, esse espaço é nosso, tá? Com dúvida, pergunta, quer dar uma contribuição, fala, tá? Porque, assim, a gente que fica aqui desse lado falando, para mim não é problema, porque eu adoro falar. Mas sempre que vocês precisarem perguntar, ou tô falando demais, vocês não estão entendendo, vocês deem um toque, tá certo? A gente pode ser assim. Deixa eu ver o que é que vocês colocaram no chat aqui. A Camila colocou, minha filha, setor pessoal RH nessa pandemia, você não tem noção. Noção de como e quanto está sendo difícil para a gente. Olha, vou fazer só uma parte assim aqui, que eu estava comentando isso hoje com uma colega. O ano passado, nos meses o ano passado, o pico maior da pandemia foi em maio, tá? Gente, a gente contava nos dedos os atestados, porque eram poucos. Meu povo, essa onda que está vindo agora, que começou agora no finalzinho de janeiro para começo de fevereiro, praticamente todo dia a gente recebe de 2, 3 atestados. Quando não é atestado da pessoa com Covid, é o exame de um familiar, de um parente, né? De um parente assim, por exemplo, eu moro com minha mãe tem Covid. Oxe, se eu moro com minha mãe, de acordo com o decreto, a gente precisa o quê? Se isolar por 14 dias, entendeu?
Até mesmo porque não tem exame para todo mundo fazer. É caro, gente. Um exame na PagMenos custa R$ 80. Não é todo mundo que tem, assim, R$ 80 para tirar, não, né? Então, nós temos tido muita ausência de funcionários e professores, não porque estão com Covid, mas porque na casa onde moram as pessoas estão contraindo Covid. E o ano passado, gente, não era com tanta intensidade. Esse ano tá, ó. Por isso, meu povo, vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar. Ô, Janaína, obrigada. Eu falo e explico, né? Porque se eu também ficasse falando e não explicasse, mas eu sinto falta dessa interação, eu sinto falta, assim, de alguém fazer algum comentário, né? Então é por isso que eu sempre estou perguntando se está ok, porque como eu falo muito, eu me empolgo, às vezes eu me empolgo, e eu esqueço de estar perguntando como é que está para vocês, mas a gente combina dessa forma, tá? Quer falar, dá um toque, liga aí o microfone, vai para o chat, tá? Então, vamos voltar para a função do administrador, tá certo? A gente estava falando que, basicamente, todo administrador, todo gestor de pessoas é um tomador de decisão, tá certo? Por quê? Porque na função de administrar, né, ele vai ter que o quê? Gerir, controlar, direcionar empresas em relação a processos e pessoas, né? Com que objetivo? De melhorar a produtividade e trazer lucro para a empresa, gente. Porque, lembra que eu falei um pouquinho atrás, que as empresas hoje, elas querem resultado, e o que é esse resultado? É lucro, tá certo? É expansão, tá? E tudo isso, gente, vem da onde? Vem das decisões acertadas ou não, mas mais acertadas do que não acertadas, que quem toma? Os gestores, tá certo? Então, é aí que o administrador entra como tomador de decisão. Por quê? Ele precisa avaliar as melhores oportunidades e quais as alternativas mais adequadas para alcançar esses objetivos que a organização pretende atingir. Então, a partir daí, ele vai desenvolver estratégias para atingir esses objetivos estabelecidos, que é a história do planejamento estratégico. Alguém já ouviu falar ou já participou de planejamento estratégico? As empresas utilizam bastante, tá? O que é o planejamento estratégico? Normalmente, as empresas, nos meses de outubro, novembro, ou no começo de janeiro, né? Mas, normalmente, o ideal é você fazer antes que o ano finde, fazem planejamento para o ano seguinte, tá? Que quem fez de 2019 para 2020 foi tudo por água abaixo, né? Se você fez planejamento em 2019, quando chegou em fevereiro de 2020, você teve que replanejar tudo, que a pandemia veio, meu filho, e jogou por terra tudo aquilo que você tinha planejado. Mas o fato é que o planejamento estratégico, o que é a estratégia? Estratégia são metas, são objetivos que você tem que fazer em cima daquilo que você quer atingir. Então, os especialistas da área sugerem que se faça o planejamento estratégico da empresa e todas as pessoas, né, representantes de setores participem, tá certo? Não só gestores, porque às vezes, gente, o gestor tem uma visão, mas o funcionário que está na linha de frente, tá certo, tem outra. Vocês lembram de um quadro do Fantástico que tinha? Que era do chefe? Eu adorava aquele quadro, né? O chefe, diretor, né? Muitas vezes conhecia a empresa no papel. E quando ele, né, ia como funcionário e tudo que ele sentia na pele, gente, aquilo é interessante demais. Por quê? Porque o gestor tem uma visão, ele imagina como seja, mas quem executa, quem está lá na ponta, o operacional, já pode contribuir de outra forma, porque é ele que bota na prática aquilo que o gestor pensou, a meta, né? Então, aquele quadro era muito legal, eu adorava aquele quadro. Não perdi, todo domingo eu estava assistindo, porque era uma forma do gestor tomar consciência que muitas vezes aquilo que ele planejava não dava certo, não funcionava. Opa, deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui, só um instantinho. Camila, eu atuo com mais 3 colegas de empresa aqui na sala. É verdade. É verdade. A gente realmente tem que ter empatia com os nossos colegas e com as pessoas que a gente atende, se você presta um serviço, né?
porque hoje as pessoas estão realmente, assim, muito pressionadas de todas as formas. Ok, Elisiane, tudo bem, mas fica se conectando. De qualquer forma, essa aula está sendo gravada, você pode estar vendo depois com calma, tá certo? Tá? Então, gente, vamos voltar aqui para o nosso processo de tomada de decisão, né? Tá? Então, a partir do momento em que você traça as suas estratégias, né, através do planejamento estratégico, você vai colocar em prática aquilo que você planejou. E também o planejamento estratégico, ele vai envolver decisões. Porque muitas vezes aquilo que você planeja, quando você começa a colocar na prática, não dá certo. Aí você tem que tomar uma decisão, mudar ou continuar, mesmo sabendo que não está dando certo, né? Então, aqui, o administrador, ele tem a responsabilidade de colocar em prática tudo o que foi planejado, tá certo? Definindo e escolhendo quais são os melhores caminhos e métodos para implantar essa prática, né? Avaliando os resultados obtidos e corrigindo, que é aquilo que eu falei. Porque, às vezes, quando você planeja aqui no nível das ideias, aqui tudo dá certo, né? Mas quando você vai para a prática, aí você vê que, às vezes, o caminho não é tão reto, tem umas curvinhas, tá certo? Então, você pode estar fazendo essa avaliação e pode estar corrigindo. O resultado não é aquilo que você espera, muda a estratégia, tá? Até mesmo o ideal é que você faça isso quando você começa a implementar, do que você esperar a coisa dar errado e mudar só quando o resultado for muito ruim, né? Então, recapitulando, o administrador tem a responsabilidade de colocar em prática tudo que foi planejado, definindo e escolhendo quais os melhores caminhos e métodos para essa implantação, avaliando os resultados obtidos e corrigindo não conformidades ou resultados não adequados, ou seja, retificando, corrigindo, ajeitando, mudando procedimentos que estejam apresentando algum tipo de problema, né? Então, também é responsável pela fiscalização da produção, etapa por etapa do processo produtivo, ou seja, ele tem que estar de olho, tá? Para ver se esse negócio funciona, tá? Se não funcionar, por que não está dando certo? Vamos ver o que é que está faltando, o que é que a gente pode fazer, né? Ainda fazendo parte da função do administrador, tá certo? Ele é quem toma conta da escolha do time de profissionais, tá certo? Que vão fazer parte do grupo de colaboradores da empresa, de forma que suas escolhas devem alavancar o aumento dessa produtividade, entendeu? E, consequência, melhorar os lucros da empresa, que, por sua vez, precisa garantir que esses fatores estejam alinhados com os objetivos estratégicos. Então, gente, na teoria é tudo muito redondinho, tá certo? Para a empresa ter sucesso, precisa funcionar também redondinho na prática. E essas e outras funções vão compor o quê? A função do administrador. A razão dele ser dentro da empresa, né? E como a gente pode constar, a gente pode verificar, isso, a função do administrador, ele está em constante processo de tomada de decisão, tá certo? Então, assim, é por isso que muitas vezes a gente encontra um pouco de dificuldade de formar líderes dentro das nossas empresas. Por quê? Porque liderar hoje implica em quê? Em responsabilidade, em assumir responsabilidade, tá certo? E muitas vezes o gestor não quer assumir essa responsabilidade, tá certo? Não está pronto para assumir essa responsabilidade, tá? Então, assim, o que a gente pode dizer é que os gestores, no momento da tomada de decisão, ele pode se defrontar com tipos de situação e com tipos de abordagens diferentes, e ele vai ficar, assim, muitas vezes com a mão na cabeça, ou então, ó, suave na nave, tá? Por quê? Porque ele já tem essa experiência anterior. Mas o fato é que, dependendo do nível hierárquico do decisor, né, do gestor, as decisões, elas podem ser programadas e não programadas. Como assim, professora? Olha só, esse cidadão aí, né, Herbert Simon, criou esses termos para designar as decisões que ocorrem com muita frequência e as que são novas. Peraí, deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Diego também
Conexão tá saindo da sala de... Gente, ontem deu um tilt na aula que a gente estava tendo ontem. Até eu caí. E não foi minha internet, não. Travou a plataforma, entendeu? Então, assim, caiu, entra de novo, tá? E saibam que a aula está sendo gravada exatamente para quê? Para que depois, se você não puder assistir agora, por problemas de conexão, você pode entrar para estar assistindo depois, tá certo? Mas o importante é que você se conecte, tá? Então, gente, existem as decisões programadas, que são as decisões estruturadas, e as não programadas, que são as decisões não estruturadas. A gente vai ver 5 vezes já. Tu não tá roxa, não, Elisiane? De tanta queda, porque só caindo 5 vezes deve estar cheio de hematoma, né? Só brincadeirinha pra gente descontrair, né? Toma cuidado aí, viu, com a roxidão. Mas caiu, entra de novo. Nós somos brasileiros, não desistimos nunca, tá? Então, gente, vamos lá. O que são estas decisões programadas? Vejam só. As decisões programadas são aquelas que são mais fáceis de serem tomadas, uma vez que elas tendem a ser repetitivas, tá certo? Mas, por outro lado, elas também tendem a ser numerosas. Então, para facilitar o trabalho do gestor, do administrador, as empresas criam regras, procedimentos que vão orientar as decisões, tá certo? Ou seja, são as normas, os procedimentos, as práticas, as rotinas, e isso vai o quê? Permitir que essas decisões sejam tomadas não só mais depressa, mas incorporando a experiência de outras situações semelhantes, de outras situações parecidas, entendeu? Então, assim, o que é um exemplo de uma decisão programada? Por exemplo, quando você vai para uma empresa que você nunca foi, né? Normalmente, quando você chega no balcão de recepção, eles perguntam logo quem você vai ver, retém o documento seu, não é? Coloca um adesivo de visitante e depois que avisa a pessoa que você está indo ver, libera a sua entrada na empresa, não é assim? Tá certo? Ou seja, são decisões programadas, ou seja, são procedimentos, é uma rotina. Já pensou se a recepcionista, ou porteiro, ou qualquer outra pessoa que ficasse em qualquer recepção, toda vida que chegasse uma pessoa lá para falar com o outro, tivesse que ligar para o chefe, tem uma pessoa aqui, não sei quem é não, né? Então, assim, as empresas já têm determinados procedimentos para algumas ações, tá certo? Então, assim, um outro exemplo, se você vai retirar um livro de uma biblioteca, né? Então, você vai retirar um livro de uma biblioteca, você tem que ser aluno primeiro, se for faculdade ou escola, você tem que ter uma ficha, né? Você pode tirar até tantos livros, você tem que assinar que está pegando o livro, ou seja, rotina, procedimento, decisão programada. Se no meio desse percurso acontece uma coisa que você... por exemplo, olha, eu só posso locar livros se o aluno trouxer a identidade. Só um exemplo, né? Só posso emprestar livros se o aluno trouxer a identidade. O aluno não trouxe. Então, você diz assim, olha, é norma, eu só posso emprestar se trouxer a identidade. É padrão, é procedimento. Aquele aluno, com certeza, já deve ser informado disso, né? Então, as decisões programadas são decisões que afetam a nossa rotina, que são tomadas com base em procedimentos rotineiros, daí ser repetitivo, tá certo? Quem é que toma essas decisões programadas? Normalmente, gente, são as pessoas da base, são as pessoas que estão trabalhando no nível operacional, tá certo? Por quê? Porque como são procedimentos padrões, tá? Eles podem estar fazendo isso. Por exemplo, um zelador, um auxiliar de serviços gerais,
ele tem autonomia dentro da natureza do trabalho dele para fazer decisões, tá certo? O lixo está cheio, ele vai esperar o lixo transbordar para poder fechar o saco e colocar um outro, entendeu? Tá certo? Então, assim, são decisões, né, relativas ao seu trabalho, que você faz diariamente, tá? Que vão determinar como ele deve ser feito. Então, essas decisões rotineiras são chamadas de decisões programadas, tá certo? Até aqui tudo bem? Então, vamos agora para a não programada, tá certo? O que são as decisões não programadas? Não, já está dizendo, né? São as novas decisões. É aquilo que você não sabe que vai acontecer. São novas decisões sem precedentes. Aí sim, como não está escrito, como não é procedimento, elas vão requerer o quê? Uma atenção especial, um tratamento especial, tá certo? Tá? E para evitar que essas decisões não programadas sejam postergadas, o que é postergar? Rapaz, isso é um bucho, ó. Não vai resolver isso agora, não. Deixa isso para resolver amanhã. Às vezes, quando a gente se vê diante de uma situação que a gente nunca resolveu ou não sabe como resolver, a gente acha mais fácil empurrar com a barriga, ou seja, postergar além do desejável, tá certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, é preciso o quê? Que os gestores aloquem, criem um tempo específico para ela, para tomar essa decisão. Se ele está se sentindo inseguro ou não faz parte do estilo de gestão dele, decidir só, junta o pessoal dele, forma uma equipe, chama ali a galera, vamos compartilhar, tá certo? Ó, tô com esse problema aqui, o que é que vocês acham que a gente tem que fazer? Não tem aquele ditado que uma cabeça, duas cabeças pensam melhor do que uma? Imagine várias cabeças, entendeu? Então, assim, forma equipe para analisar e ver quais são as alternativas possíveis de tomada de decisão. Por quê? Porque muitas vezes, gente, quem está no foco do problema, às vezes fica assim, meio que limitado em ampliar as possibilidades, entendeu? Então, eu lembro que eu contei a história do exemplo da pasta de dente, né, do creme dental, contei aqui, que eu conto essa história em tanto canto que eu não sei mais nem onde é que eu conto, mas eu acho que eu contei aqui, pronto. Né? Então, muitas vezes essas decisões simples saem de pessoas que estão fora do problema. Então, quando eu estou fora do problema, a minha capacidade de visualizar outras alternativas é mais fácil, entendeu? Então, não é porque você é gestor que você tem que ter a responsabilidade de tomar a decisão sozinho, não. Você pode reunir sua equipe, tá? Ah, eu não quero reunir minha equipe porque eles vão achar que eu sou fraco, que eu não tenho experiência e não sei decidir. Então, se reúna com outros colegas gestores, tá certo? Se bem, gente, que essa coisa de fraqueza não tem mais campo para isso, não, viu? Hoje, o gestor, ele compartilha com a sua equipe, tá certo? É o que chama de gestão participativa, e ele envolve a equipe nesse processo de tomada de decisão, e a equipe como um todo chega a esse consenso e se sente importante. Isso vai melhorar o clima organizacional do trabalho, tá certo? Principalmente do setor, quando o chefe age dessa forma, e isso vai trazer resultados mais rápidos para a empresa, porque se eu trabalho numa empresa que valoriza a minha ideia, que valoriza a minha opinião, me dá espaço, pelo menos para eu falar. Eu falar ou não falar é uma escolha minha, mas se eu quiser falar, eu tenho espaço para isso, né? Então, porque tem muitas empresas que são muito conservadoras, muito rigorosas, que o funcionário não tem voz nem vez, tá? Então, muitas empresas que dão esse espaço faz com que o funcionário se sinta bem para opinar, para dar sua opinião, sem medo de retaliação. E isso vai fazer com que, com esse clima organizacional de trabalho, se torne mais motivador, onde as pessoas vão se sentir mais seguras, mais confiantes, me empolgo tanto que perco as palavras. E isso é um efeito cascata, é aquele dominozinho.
que vai derrubando tudinho, né? Ou seja, você vai disseminando essa cultura, não só do seu setor, mas para a empresa como um todo. Sabe quando você trabalha no local, que você chega 8 horas, quando você olha já é meio-dia, que você diz, meu Deus, já é meio-dia, você se dá conta que a barriga ronca, você tem que almoçar? Ou seja, o dia passa e você não percebe? Né? Ou seja, você se sente bem naquele setor, na natureza do seu trabalho. Ao contrário de quando você faz uma coisa que você não tem muita identificação, ou quando você está num setor que você não se sente bem, gente, as horas se arrastam. Não é verdade? Você fica o tempo todo olhando para o relógio, tá? Então, essa questão do gestor compartilhar é muito importante. É muito importante. E hoje, tanto em sala de aula como nos cursos, professora, oi, fala. Além de que essa gestão compartilhada, querendo ou não, você acaba treinando outras pessoas, né, para o cargo, né? Olha, está participando da decisão. Isso que você está falando foi muito bem colocado. Vocês já ouviram falar de equipes que se autogerem, tá? Hoje, porque sempre a gente tem tendências nos estilos de gestão, né? Então, assim, em administração, sempre vão aparecer novos estilos de administrar. E o que é que tem se falado muito hoje, tá certo? Claro, a gente está falando aqui de processo decisório, a gente está falando aqui da função do administrador, do gestor. Então, a gente está falando em termos de organograma daquela empresa que tem um gerente, um coordenador e embaixo os seus subordinados, né? Que é o que a gente vê com muita frequência na grande maioria das empresas. Mas o que é que a gente tem visto também, tá certo? O incentivo que o colega exatamente acabou de falar isso, tá certo? A partir do momento em que o gestor, ele compartilha, tá? Tem toda essa coisa que eu falei para vocês, né? Do reflexo dessa decisão, mas a partir disso, ele também está dando autonomia para que seus subordinados, né, decidam, né? E a partir do momento em que ele faz isso, de certa forma, ele está lapidando um novo líder, que é papel do gestor também. Vocês sabiam disso? O gestor, ele precisa dar autonomia para a sua equipe, para o seu colaborador, de uma forma que, na ausência dele, gestor, a equipe consiga trabalhar. Entendeu? Então, hoje, existe um conceito que são equipes que se autogerem. Não é que aquele setor vá ficar sem chefe, tá certo? Não, o gestor permanece lá, ele tem a figurazinha dele lá no organograma, mas como ele dá autonomia para essa equipe se autogerir, ele descentralizou da figura dele, ele vai ter tempo para quê? Para fazer outras coisas, para pensar nas estratégias que a empresa precisa, entendeu? Por quê? Porque ele descentralizou, mas ele está ali com o olho, ó. Ele está de olho ali na equipe dele. Mas a equipe, por sua vez, se sente motivada, se sente confiante e vai, né, trabalhar da melhor forma, que é exatamente para não decepcionar o voto de confiança e credibilidade que o gestor deu, entendeu? Então, gente, por que as empresas estão fazendo isso agora? Porque cada vez mais nós estamos precisando de novos gestores, de novos líderes que se adequem a essas situações inovadoras, né? Tá? Então, como é que você aprende a liderar? É claro que a liderança, tá certo? Você já pode nascer com características, que é o que chama de inato, mas você também pode desenvolver. E para você desenvolver essas características, você tem que estar ali, ó, na labuta, na prática, na gestão, entendeu? Então, assim, foi muito bem colocado, Lucas, esse seu comentário, porque está sendo uma tendência em estilos de gestão atualmente, incentivar que os colaboradores tomem decisões, tá certo? Então, vamos lá. Ainda nas decisões não programadas, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar aqui. Deu uma travada aqui, mas eu já ajeitei. Tem decisões não programadas, decisões programadas e também, gente, as decisões estratégicas. Lembra que eu falei um pouquinho
de estratégia, alguns minutos atrás, ou seja, as decisões estratégicas são aquelas decisões que são importantes e que vão determinar o rumo da empresa. Então, assim, ela envolve uma definição precisa do negócio, tá? Então, assim, uma alteração, uma mudança nesse rumo vai mudar totalmente o contexto. Então, diferente das não programadas, tá certo? Das decisões não programadas, que são as decisões operacionais, as estratégicas, elas vão causar um impacto profundo, a longo prazo, tá? Essas decisões, elas tendem a ser importantes e são tomadas no nível hierárquico mais alto, ou seja, na cúpula, tá certo? Pelo pessoal que manda, né? Pelos diretores, pelos gestores. Então, assim, geralmente envolve grande investimento, mudança na cultura da empresa, tá? Ou na maneira de conduzir os negócios. Tem grande influência no ambiente externo, no contexto onde a empresa está inserido, né? E traz muita responsabilidade, tá certo? Então, as decisões não, voltando aqui para a questão das decisões não programadas, né? Que também é muito comum e é o pessoal de nível médio de gestão que vai ter que tomar essa decisão, né? Ela resulta de problemas, gente, que não são bem compreendidos, tá certo? Que aí quando você vai explicar, é assim, agora eu sei como é que eu vou fazer, entendeu? Então, assim, muitas vezes não se presta atenção no procedimento, aí você fica achando que tem uma batata quente na mão, entendeu? Então, assim, essas decisões não programadas, elas resultam de problemas que não são bem compreendidos, tá certo? Não são muito frequentes, por isso que não são programadas, mas mesmo assim devem ser tomadas também pela alta administração, tá certo? Porque essas decisões não programadas, por acontecer raramente, tá certo? Quando acontece, ela vai exigir um nível de habilidade do gestor, né? De tomar uma decisão que ele precisa compartilhar com quem está acima dele, tá certo? Tá? Então, outro aspecto importante da decisão não programada, ela depende da análise correta das alternativas, tá certo? É uma tarefa fundamental, super importante para o gestor que vai tomar essa decisão, tá? Ele precisa realmente ter consciência da responsabilidade antes de tomar essa decisão. Aí aqui, gente, tem um quadrozinho que eu tirei até da apostila da gente, né? Que aí vai exatamente trazer o quê? Uma comparação. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Ó, tem uma comparação aí, ó, das decisões programadas e das decisões não programadas, né? Isso aí tem na apostilazinha da gente, viu? Tá? Vocês podem estar depois dando uma olhada. Então, quando é uma decisão programada, a gente já sabe, né? É uma coisa que é rotineira, que é recorrente, tá certo? Quando não é programada, é aquela coisa que não acontece, é específico de alguma situação, tá certo? Tá? Quando é programada, ela é bem definida, é o procedimento, né? Vamos ver quem é que tá. Opa, escutei uma música aí, escutei um violão, foi? Vamos ver aí. Pronto, já desativei aqui o violão, né? Não que eu tenha nada contra o violão, gente, eu até gosto, mas é porque atrapalha a aula da gente, né? Então, vamos voltar para o nosso quadro. Então, quanto à natureza da situação, podem ser bem definidas, estruturadas, já na decisão não programada, ela é desestruturada, ela é ambígua, porque o que é ambiguidade? Você fica sem saber o que fazer, né? Aí tem todas as diferenças relacionadas ao ambiente, ao método de decisão, técnica de apoio à decisão, tá? Vocês podem estar fazendo essa leitura posteriormente.
tá certo? E quais são as etapas de uma tomada de decisão, né? Eu estou diante de um processo, eu estou diante de um pepino, de um abacaxi, eu tenho que resolver, e aí, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa que tem que fazer, identificar, né, os sintomas e os sinais do problema, tá certo? Identificou onde é que é o problema, você vai fazer uma análise desse tipo de problema, tá certo? Ou da oportunidade existente, porque às vezes a gente vê o conflito só como coisa negativa, né, gente? Mas às vezes o conflito vem e, em vez de ser um problema, é uma oportunidade, tá? Então, quando você identifica e você vai analisar se é problema ou oportunidade, você vai identificar as opções possíveis, as soluções alternativas. Tá? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser mais. Quando você identifica essas possibilidades, você vai fazer o quê? Vai analisar cada uma delas e vai fazer considerações, vai fazer ponderações das consequências. Se eu tomar essa daqui, essa decisão, qual é a consequência? Se eu tomar essa outra decisão, qual vai ser a consequência? E essa, tá certo? Depois que você faz isso, você vai avaliar a alternativa, tá certo? Mais adequada, da escolha mais adequada. E vai comunicar a decisão escolhida e depois vai acompanhar as ações necessárias para se implantar essa decisão, tá? Eu me lembrei agora, gente, em relação à questão de demissão, né? Eu sou do RH e por ser do RH, eu participei de muitas reuniões que, por conta dessa pandemia, o auxílio emergencial acabou, né? O benefício emergencial, porque assim, o auxílio emergencial era para o pessoal que estava desempregado e o pessoal que estava na informalidade, certo? Mas o benefício emergencial, gente, era meio que uma espécie de seguro-desemprego para quem estava trabalhando. Então, por exemplo, eu estava trabalhando e fui reduzida. Minha carga horária foi reduzida em 50%. Então, a empresa que eu trabalhava me pagava 50%, mas o governo me pagava também 50%. Ou seja, o meu salário não foi comprometido. Só que acabou o auxílio emergencial, estão falando que vai voltar, né? Um valor michuruca, mas melhor michuruca do que nada. Mas o benefício emergencial, que salvou muita empresa de fechar, acabou. E esse daí não se fala nem quando vai voltar, ou se vai voltar. Então, esse benefício emergencial, acabando, fez com que as empresas tivessem que demitir pessoas, entendeu? E é muito difícil para nós que trabalhamos com setor pessoal, com recursos humanos, a gente ter que analisar de uma forma neutra, tá? Por quê? Porque se a gente for falar das pessoas, nas pessoas, você não demite ninguém, tá certo? E essa foi a estratégia que nós do RH e do setor pessoal utilizamos. Quando a gente falava das pessoas que poderiam ser demitidas, a gente não dizia o nome delas, a gente dizia os cargos, entendeu? Por quê? Porque é muito complicado, porque se a gente leva para o pessoal que eu digo assim, se a gente fala em fulano, aquela menina tem tantos anos na empresa, acabou de separar do marido, não sei, você não sai do canto. E as empresas precisam de resultados. Então, assim, nós passamos por um processo muito complicado, muito difícil, agora, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, para a gente decidir quem ia sair, quem não ia sair. Né? Então, ainda estamos fazendo esse acompanhamento, né? Mas, assim, a primeira coisa que a gente fez foi ver os setores realmente que poderiam continuar sem que aquelas pessoas estivessem trabalhando. A gente viu também quem já era aposentado, porque como a gente é uma escola que já está há muitos anos no mercado, a gente tem muita gente que está aposentada, né? Que era exatamente para não ter, assim, tanta perda salarial. Gente, foi complicado, viu? Foi um parto. Foi, assim, um sofrimento que eu cheguei até ter crises de enxaqueca. Porque, querendo ou não, por mais que você seja neutro, você vai tomar decisões que vai afetar a vida das pessoas. Entendeu? Então, assim, foi muito difícil. E a gente está fazendo esse acompanhamento,
dessas decisões. Chegamos aos nomes, avaliamos todas as alternativas possíveis e, em cima disso, a gente chegou ao processo de desligamento, que está sendo até essa semana. Olha aí o quadrinho que eu fiquei de trazer para vocês, que vai falar exatamente das etapas, né? Então, vocês estão visualizando aí? Que é exatamente isso que eu acabei de falar, tá? Quais são as etapas? Etapa número 1, identificar a situação, tá certo? Qual a essência do problema ou da oportunidade? Quais são os subproblemas ou os aspectos da oportunidade? Veja a situação de uma forma global, sistêmica, e não apenas uma parte dela, né? Etapa número 2, obter informação, busque dados, fatos e informações a respeito, busque informação interna e externa, envolva o cliente ou usuário, lembrando que você tem que saber a fonte da sua informação. Lembra que a gente falou na aula passada? Que muitas vezes essa informação, ela vem de uma forma distorcida, tá? Então, a informação é importante, é essencial, mas você tem que saber da veracidade dos fatos, tá certo? 3, gerar soluções alternativas, tá certo? Ou seja, desenvolva várias alternativas de solução. Use a criatividade, seja inovador, seja flexível, pense fora da caixa, tá? Avalie a relação de custo-benefício de cada alternativa, que foi aquilo que eu falei agora há pouco, você analisar uma por uma. 4, avaliar e escolher a melhor alternativa. Muitas vezes, gente, a melhor nem sempre é a melhor, mas naquele momento, naquela situação, ela se torna melhor, tá? Então, avalie as alternativas geradas, considerando custo, tempo, eficácia. Utilize escala de pontos para avaliar as alternativas. Escolha as alternativas mais adequadas para cada situação. 5, transforme a solução em ação, né? Ou seja, coloque em prática a solução escolhida, implemente a solução escolhida. Pense no global e não apenas no detalhe. Seja prático para colocar a solução em ação. Por quê? Porque às vezes você tem a solução, mas você demora tanto a colocar em prática, você burocratiza tanto, né? Então vamos ser práticos, tá certo? E avalie os resultados. Ou seja, monitore o andamento das coisas, aquela história do ficar de olho. Verifique se o problema foi realmente resolvido. Avalie os resultados e as consequências. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco? Às vezes você planeja e na prática sai totalmente diferente daquilo que você planejou, certo? E quais são... Chega, gente, que eu fiquei sem fôlego, só um instante. Ficou mudo, professora. Ok, estão ouvindo agora? Sim. Agora tá. Eu devo ter apertado alguma coisa, tá? Então, quais são os erros mais comuns? Precipitação. Gente, esse negócio de você fazer as coisas atropeladamente, né? Vou fazer, tem que fazer, porque tem que ser ligeiro. Não precisa ser dessa forma, tá? Não se precipite. Normalmente, decisões tomadas na precipitação são decisões que lá na frente vão dar problema. Ah, mas eu tenho que decidir. Uma coisa é você ter que decidir logo, outra coisa é você ter que decidir precipitado e errado, tá certo? Então, é muito comum você tomar uma decisão precipitada. Por que você toma uma decisão precipitada? Porque você não seguiu aquelas etapinhas que eu acabei de explicar. Porque quando você segue aquelas etapinhas, você está exatamente fugindo da precipitação, tá certo? Qual é um outro erro comum? Falta de referências de controle. É aquela história da vivência que você não tem, tá? É aquela história da insegurança, tá? Então, é onde eu digo, tá inseguro, não sabe como resolver, se reúna com a sua equipe.
né? Para escolher uma alternativa mais eficaz, tá? Excesso de confiança no julgamento, ou seja, eu sou eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, já trabalhei no exterior. Gente, muitas vezes esse excesso de confiança no julgamento atrapalha, tá certo? Porque você pode até ter mestrado, você pode até ter trabalhado no exterior, mas será que a realidade daquela empresa é a mesma realidade do problema da que você está vivenciando? Então, vamos ser humildes, vamos baixar a bola, tá certo? Muitas vezes esse excesso de confiança, tá? Traz mais prejuízo do que solução, tá certo? E só o que a gente vê, né, gente? Não sei você, mas eu vejo tanta gente com esse egozão assim, ó, se sentindo assim, a última Coca-Cola do deserto. Aí quando a pessoa faz uma burrada, aí você diz, eu sabia, né? Você fica, mas olha, são essas burradas, esses percalços que fazem com que a gente aprenda também, né? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, eu me lembrei agora. Eu já trabalhei numa empresa automotiva, de venda de carro, né? Faz tempo. E o gerente pediu para eu encontrar um pintor, tá certo? Gente, eu fui precipitada, tá certo? Digo, pintor, facinho. Olha só o que foi que eu fiz. Eu marquei um monte de pintor de parede para ser entrevistado pelo gestor. O gestor, quando atendeu, primeiro ligou para mim. Menina, eu não quero pintar as paredes da loja, não, eu quero pintar os carros. Vocês imaginam a cara que eu fiquei? Por quê? Porque eu fui precipitada. Eu achei que era a rainha da situação. Eu não perguntei para ele as especificações do cargo. Toda vida que eu vou fazer alguma coisa, eu me lembro dessa história, porque eu passei investindo, eu passei uma vergonha. E o gestor foi super bacana comigo. Por quê? Porque ele entrevistou todo mundo, não deixou o povo da viagem perdido. Porque se fosse outro, dizia, não, minha filha, essa menina tá doida, eu não quero pintar parede, eu quero pintor de carro. Então, no que ele me pediu pintor, aí a gente também pode fazer, gente, uma reflexão sobre a questão da comunicação, né? Tá? No que ele pediu pintor, ele não especificou, mas eu também errei. Eu não fui atrás de saber detalhes da função, entendeu? Né? Então, chamei as pessoas, o pessoal se deslocou, a gente gastou tempo, essa história correu a loja inteira, o pessoal passava por mim e dizia, aí, Cláudia, qual é o orçamento aí para poder pintar a minha sala? Eu paguei um mico danado por um bom tempo, mas aprendi. Hoje, toda vida que pede alguma coisa, eu pergunto bem direitinho e ainda faço a pessoa repetir, né? Para ver se eu entendi direito, né? Então, continuando aí a questão do erro. Condução inadequada de um grupo, tá? Às vezes, você lidera, você compartilha com o grupo, mas o grupo também pode errar. Muitas vezes ele pode não ter a decisão mais acertada, né? Outro erro, auto-engano sobre o feedback, tá certo? Você tomou a decisão, a pessoa dá o feedback e você faz de conta que não está ouvindo esse feedback negativo, né? Outro erro que também é super comum, não acompanhar os resultados da decisão. Tomou a decisão, mas não acompanha para ver se está dando certo. Não é o fato de você ter decidido, você decidiu, pronto, puf, né? Você tem que acompanhar para ver se aquela sua tomada de decisão foi a mais acertada. Outro erro comum, falta de auditoria no processo decisório, tá certo? O que é auditoria, gente? A auditoria é a conferência. Tipo assim, você tomou uma decisão, você fez a escala de procedimentos e tudo, mas você não verificou se foi a coisa mais acertada. Aí, se você não segue essas etapas, o risco de você errar novamente é muito maior, tá certo? Então, não é porque você errou
né? Que você tem que persistir no erro. Então, aquilo que a gente falou alguns slides atrás. Você pode corrigir a sua decisão. O que você não pode é não decidir, empurrar com a barriga, tá certo? Ou ver que o negócio está dando errado e insistir, tá certo? Você pode corrigir uma decisão tomada de uma forma errada, tá certo? Então, vamos aqui. Algumas decisões, gente, são tão complexas, você fica assim, sem saber como proceder, né? Porque elas envolvem muitos fatores, muitas variáveis, incerteza, risco. É isso que faz a gente ficar roendo assim a unha, né? A incerteza. Você não sabe se vai dar certo, tá? Então, isso faz com que você tenha que estruturar o processo decisório, tá certo? Por quê? Porque sempre vai ter necessidade de flexibilizar esse processo e de confiar no seu próprio julgamento, na intuição, nos seus ou da sua equipe, tá? Tá certo? Ou de pessoas que são mais experientes que você, tá certo? Então, assim, você precisa ter racionalidade. Racionalidade em que sentido? Sempre tomar pela razão. Normalmente, quando se toma atitudes precipitadas, a gente está se deixando levar pelo emocional, tá certo? Quando você analisa, quando você racionaliza, tá certo? Mesmo a decisão envolvendo complexidade, risco, incerteza, tá? Você se sente mais seguro. Quando você não faz isso, quando você não estrutura, quando você não analisa, o risco da incerteza é bem maior. E a possibilidade do erro também, tá certo? E o que é essa intuição na tomada de decisão, tá certo? É um modo de raciocinar, né? Baseado principalmente na experiência, naquilo que eu já vivenciei, naquilo que eu já experimentei, por meio da qual a avaliação dessa situação e o julgamento das alternativas são feitos de uma forma inconsciente e automática. Ou seja, às vezes eu me deparo com uma situação que eu já vivenciei, eu nem perco muito tempo, não, vamos fazer assim que dá certo, tá? Então, a gente pode dizer que essa intuição, ela está vinculada ao conhecimento tácito, que é conhecimento tácito, professor, é o conhecimento prático, e não implícito, ou seja, aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu pratiquei, que está visível, tá certo? Então, muitas vezes isso vai me ajudar a tomar decisões, tá? Novamente vem aí a questão da informação, que a gente já falou na aula passada. A informação, apesar das influências, né, psicológicas, ela é muito importante para a tomada de decisão. Se tudo acontece por meio das decisões das pessoas, a informação, ela é o quê? O combustível básico para a gente tomar essas decisões, né? O gerenciamento dessas informações é vital, gente, tá certo? Ou seja, você tem que conhecer de onde elas vêm. Ainda mais agora que a gente está em tempo de fake news, a gente nunca sabe se aquilo que a gente escuta procede ou não. Mais um motivo, não se deixe. Quando você vai fazer a análise das possibilidades, você vai estar considerando as informações do problema ou da oportunidade. Então, é importante que você verifique de onde é a fonte, de onde essa informação está vindo, tá certo? Na empresa, a gente utiliza basicamente 3 tipos de sistema de informação. Sistema de informação gerencial, aquilo que a gente usa os sistemas de computador, né? Sistema de apoio à decisão, muitas vezes você tem que tomar decisão. Como foi que nós tomamos essas decisões de demitir essas pessoas, tá certo? Baseado em números financeiros, receita versus despesa. O que está entrando não vai dar para estar pagando totalmente a folha de pessoal, entendeu? Mas o que foi que fez com que a gente tomasse essas decisões? Os relatórios de sistema, né? Os relatórios de pais que estão inadimplentes, tá certo? Tá? Que fez com que a gente se munisse de dados, de informações, para quê? Para tomar
as decisões que a gente precisa tomar, tá certo? Então, você não vai tomar uma decisão baseada no eu acho, no achismo, tá certo? Ah, eu acho, você não acha nada. Você tomar uma decisão, principalmente que vai impactar em algo ou alguém, você tem que ter informação. Claro que você vai estar lidando com risco e incerteza, mas você não pode tomar nenhuma decisão baseada no achismo, gente. Isso é inexperiência, tá? Então, terminando. Importância das informações externas à organização. A maioria dos sistemas de informações trata apenas das informações relacionadas aos fatos internos da empresa, mas é preciso incluir nesses sistemas que eu acabei de falar, né? Sistema de informação gerencial, sistema de apoio, sistema específico para os gestores, né? Então, é preciso incluir nesse sistema as informações que são importantes para a empresa, que acontece também no ambiente externo. Um dos grandes desafios para a empresa é organizar, né, essas informações de forma sistemática e significativa, relevante para a empresa, ou seja, você também tem que analisar a concorrência, tá certo? Olha, se eu tomar uma decisão assim, como é que vai ser? Qual é o impacto que isso vai ter na minha empresa? Como é que o mercado vai sentir isso? Entendeu? Né? E quem é que participa dessas decisões? Tá? Na maioria das empresas, né, pequenas e médias empresas, essa responsabilidade fica, tá, para os administradores. Ela fica implícita e os administradores sabem quem deve tomar cada decisão. Ou seja, eu, enquanto gestora, eu tenho um determinado nível de autonomia para tomar decisões dentro da minha área de trabalho. E uma vez tomada a decisão, quem deve informar a decisão? Quem deve ser informado? Quem deve orientar o processo após a decisão ter sido tomada? Quem deve executar? Quem deve auditar, conferir os resultados da decisão e levar as conclusões ao responsável? Tá certo? Ou seja, não é só tomar a decisão, não. Ah, eu tomei a decisão. Muito bem. Quem é que vai comunicar? Tá certo? Então, gente, essa questão da tomada de decisão, ela é muito séria e complexa. Tá certo? Então, hoje, nós falamos de decisões programadas, de decisões não programadas, falamos da função do administrador. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. Na aula que vem, gente, nós vamos trabalhar a questão da certeza, do risco e da incerteza. Deixa eu só tirar aqui o slide aqui. Pronto, para a apresentação. Hoje nós vimos o item 2 da unidade 1, tá certo? Que foi definição de processos decisórios, a gente viu o item 2.1, a função do administrador, vimos o item 2.2, administrador e tomada de decisão, e começamos a ver o tópico 3, tipos de decisão. Nós vimos decisões programadas e não programadas, e na aula que vem, vou até marcar, nós vamos começar a trabalhar o item 3.3. A partir do item 3.3, nós vamos estar falando de certeza, risco, incerteza, tá? Tomada de decisão nessas condições, decisão em grupo ou individual, tá certo? Então, eu gostaria que vocês lessem do item 3.3, tá? Até o item 3.4. Até o item 3.7, o item 3 todo, tá bom? E como eu falei, deixa eu parar aqui a gravação, encerrar aqui, vou já fazer a chamada. Eu devo